essa palavra no meu coração sobre fé, né? Porque eu tenho observado que muitas pessoas, elas têm se movido de acordo com aquilo que elas têm visto. E o emocional delas tem sido abalado, aí tem sido tomadas por desespero, por angústia, por medo. E acabam mudando o comportamento e as atitudes, né, através daquilo que elas veem. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque as nossas emoções, muitas vezes, ficam fragilizadas. E por isso que acabamos nos abalando e acabamos entrando, né, no desespero, ficando aí preocupados, amedrontados. Quando eu falo de mudar o comportamento, eu quero dizer que muitas vezes acaba agindo de forma errada. Por quê? Porque se depara com essa situação difícil, quando na verdade o que nós precisamos fazer é permanecer firme em Deus. Nesses dias nós precisamos permanecer firmes em Deus. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que nós ouvirmos algo, né, sobre essa situação, que isso não venha nos enfraquecer, que isso não venha nos fazer ficar paralisados. Porque diante dos problemas, das situações, precisamos tomar cuidado para que nossa fé não seja abalada. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo, né, que está acontecendo, para a situação, para a circunstância, e aí só conseguimos enxergar impossibilidades, só conseguimos enxergar dificuldades, medos, e aí somos tomados pela incredulidade. Então, nós não podemos viver de acordo com o que está acontecendo. São tantas lutas sendo travadas, são tantas más notícias, são tantos momentos de dor. Mas se a nossa fé está em Deus, então nós não vamos nos mover de acordo com aquilo que está falando. Nós vamos agir de forma diferente. Nós não vamos ser paralisados pelo medo, mas nós vamos erguer os nossos olhos. Salmo 121 diz o quê? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós precisamos adorar ao Senhor nesses momentos de dor, nesses momentos de luta, nesses momentos de preocupação. Precisamos adorar ao Senhor em todos os momentos, principalmente nesse que nós estamos vivendo. É fácil, não é? Mas em Deus nós somos fortalecidos. Salmos 27, 3 e versículo 4 diz assim: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Então, ainda que tudo esteja desmoronando, ainda que tudo esteja acontecendo de ruim, eu não vou ser abalado. Por quê? Porque a minha fé está em Deus. Nós sabemos que são muitas lutas, são muitas situações adversas, e isso nos leva a querer desistir, querer parar. Eu sempre tenho falado isso. Eu sempre tenho procurado encorajar as pessoas para que elas não se entreguem ao desespero, não se entreguem ao medo, mas se coloquem em Deus, tenha fé no Senhor. O Senhor está contigo em qualquer situação. Em João 11, versículo 40, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, nós somos movidos pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu tenho visto muitas pessoas, nesse tempo, tomando decisões, sabe? Tem feito coisas que acabam trazendo angústia, são afetados, né? O seu emocional é fragilizado, porque são muitas palavras negativas que têm vindo.
Eu, nesse tempo de quarentena, eu tenho aproveitado para buscar mais ao Senhor, para meditar mais na palavra do Senhor, sabe? Me dedicando à oração. Eu tenho me desligado mais das redes sociais. Tenho procurado não ouvir muitas notícias. Por quê? Porque são tantas notícias ruins que isso acaba nos abalando, acaba nos deixando assustados. Então, eu prefiro ir para o esconderijo do Altíssimo. Eu prefiro descansar na sombra do Onipotente. Que você venha fazer isso também nesses dias. Que você possa buscar mais a Deus, orar mais ao Senhor, clamar mais a Ele. Porque em Deus nós não seremos abalados. Em Deus nós seremos alimentados de forma saudável. Precisamos buscar o Senhor, porque nele nós temos a convicção e a certeza de que as coisas podem mudar, de que as coisas vão acontecer, de que os milagres vão se manifestar. Em Salmos 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, aqueles que estão no Senhor não se abalam, mas são como a rocha, permanecem para sempre. E eu quero trazer aqui 2 exemplos de situações onde nos movemos pelo que vemos ou pelo que cremos. Eu coloquei 2 exemplos aqui, está em Números 13, 26, 33, que conta a história dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. E os 12 viram a terra, contemplaram o que tinha na terra, né? Mas 10 deles se concentraram na dificuldade. 10 deles avistaram, todos eles avistaram, mas 10 deles se concentraram nos gigantes. Então eles foram envolvidos pelo medo e o espírito de derrota começou a sondar o coração deles. E aí eles chegaram lá para Moisés, né, levaram o relatório, e eles chegaram dizendo assim: não, nós nunca conseguiremos, eles são muito fortes, vão nos esmagar em um instante. Então eles foram movidos por aquilo que eles viram os gigantes, então eles não conseguiram enxergar, sabe, que Deus poderia dar a vitória para eles. E muitas vezes nós somos assim, nós enxergamos os problemas, as situações como gigantes, e aí nós não conseguimos enfrentá-los. E o que nós temos que fazer? Nós precisamos ver os problemas, não como gigantes, mas nós precisamos ver que Deus é maior que o gigante, Deus é maior que o problema. Então eles foram movidos por aquilo que eles viram, e eles se concentraram no problema. E 2 deles, Josué e Calebe, eles tiveram um comportamento diferente. Eles agiram de acordo com o que eles creram, com o que eles criam. Eles também viram os gigantes, mas eles preferiram se concentrar naquilo que era de bom, naquilo que tinha de bom na terra, nas maravilhas da terra, e eles se concentraram nas promessas. Eles entendiam que era difícil, que não seria fácil conquistar, mas a certeza no coração deles era de que Deus era maior, e isso os motivava a prosseguir, porque eles queriam conquistar a terra. Em Números, eu peguei aqui o texto, eu vou ler para vocês. Em Números 7, Números 13, versículo 7 ao 9, diz assim: Josué e Calebe falaram assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão.
a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então nós precisamos agir desta forma e reconhecer que Deus está conosco e Ele nos dará a vitória. Então, ser movidos pela fé. E o segundo exemplo que eu quero trazer para vocês está em João 21, versículo 13 ao 23, que conta a história conta aquele momento que os discípulos foram pescar. E eles ficaram lá pescando a noite inteira, mas não pegaram nada. E aí, quando estava amanhecendo, eles estavam retornando e eles ouviram Jesus falar: lance a rede para o lado direito. Imagina só, eles passaram a noite inteira tentando pescar alguma coisa e não conseguiram. Então, diante desse cenário, era algo impossível, mas eles ouviram a palavra de Jesus. Falou para eles: lance a rede para o lado direito. E eles, o que eles fizeram? Se moveram em fé e obedeceram a voz do Senhor e jogaram a rede conforme a palavra dele. E então as redes ficaram tão cheias que eles não conseguiam levantar de tanto peixe que eles pescaram. Eles poderiam muito bem ter ignorado aquela palavra ou não ter dado ouvido, porque a situação mostrava que não tinha como. Não tinha jeito, mas eles obedeceram, eles creram e então alcançaram o milagre. Para concluir esta palavra, quero dizer para você, que seja qual for a situação a qual você está vivendo, ou que os seus olhos estejam vendo, mova-se da forma correta. Ouça a voz do Senhor. Veja com os olhos da fé. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do teu Deus. Então tenha fé, porque Deus está no controle de tudo. Saiba que é na presença do Senhor que seremos fortalecidos. Em meio a toda essa pandemia, em meio a tantas notícias ruins que nós temos ouvido, o que precisamos fazer é aquietar a nossa alma, é descansar em Deus, porque a presença de Deus, ela faz a esperança ser fortalecida. Nós podemos descansar nele, é na presença do Senhor, como diz lá no Salmos 23, que há refrigério, que há descanso, que há paz. Então, que você nesta noite possa se deleitar na presença do Senhor, possa descansar em Deus. Não dê ouvidos ao que as pessoas têm falado. É tempo de nós profetizarmos sobre esse vírus, contra esse vírus, na verdade, que vai cessar em nome de Jesus. Não vamos nos dobrar diante do medo, diante da preocupação, ficar assustados. Precisamos sim nos cuidar, precisamos, tomar os cuidados que tem falado, mas nós não podemos nos dobrar diante dessa situação. Nós precisamos agir por fé. Como eu li, que se cremos, nós veremos a glória de Deus. Então, que você nesta noite não tenha medo. Creia no Senhor. É dele que vem a resposta. É dele que vem o socorro. É dele que vem a cura. É dele que vem o milagre. A fé, ela é uma chave que abre portas de milagres. E Deus, ele te entregou essa chave. Você precisa tomar posse dela e abrir essas portas. Eu me lembro que esses dias teve uma situação em que uma pessoa ficou enferma e eu falava para essa pessoa, ela recebeu um diagnóstico de câncer,
E o médico falou assim que a possibilidade dela ser curada era muito grande, porque estava no início. Mas aí ela começou a ouvir as outras pessoas falarem, mas fulano teve, ciclano teve, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E isso foi abalando a fé dela. Ela falou assim, para de ouvir essas vozes. Ouça a voz do Senhor. Tenha fé que Deus, Ele é o Deus de milagres. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso e foram curadas. Hoje estão aí bem. Então, tenha fé. Nós precisamos, amados, nesse tempo, dar ouvidos à voz do Senhor. Não dar ouvidos a essas vozes negativas, que só traz angústia. Muitos estão aí fracos em casa, porque não conseguem mais crer que Deus está no controle. Mas sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está agindo, Deus está conosco. Então não tenha medo, não temas, crê somente. Se Jesus está no barco, então nós não precisamos temer, porque Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai acalmar essa tempestade. Então que você seja movido nesta noite, através dessa palavra que eu trouxe. Sejam movidos pela fé. 1 Coríntios 5:7, como eu li. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então comece a olhar com os olhos da fé. Comece a olhar o que a palavra diz, quais são as promessas do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos das promessas. Nós mudamos o nosso comportamento, ficamos fragilizados. Por quê? Porque nós deixamos de nos alimentarmos da palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai encontrar aquilo que você precisa. É na presença de Deus que você vai encontrar aquilo que você precisa. Então se dobre diante dEle, se derrame diante dEle. É Ele que tem a solução, como eu falei. Então é tempo, nós estamos vivendo o tempo de buscarmos mais ao Senhor, de nos santificarmos, de nos arrependermos, porque Jesus está voltando. E muitos não estão atentos a isso. Então é tempo de buscar mais ao Senhor. Santifique-se, ore, busque, jejue, medite na palavra. Em nome de Jesus, não olhe para a situação. Não deixe Satanás agir da forma que ele tem agido, com medo, com insegurança. Mas se levante na força, se levante na autoridade do Senhor e repreenda. Bata em retirada todos os demônios, todos os levantes de Satanás na tua vida. Em nome de Jesus. Não aceite. Profetiza. Precisamos aprender a profetizar, a declarar vida, saúde, milagre, restauração, salvação. Então, abra a tua boca, seja o profeta nesse tempo. Que se levante os Joãos batistas no nosso tempo, levando palavras de arrependimento. Converta-se dos seus maus caminhos. E vocês verão, amados, como o Senhor vai agir na tua vida. Como o Senhor vai trabalhar na tua vida. Porque ao invés de você agir ou andar pelo que você vê, você vai andar, você vai agir pelo que você crê. Você crê no Deus que pode todas as coisas. Amém? Então que você receba aí do Senhor esta palavra e que ela possa trazer essa restauração, essa transformação para a tua vida. E lembre-se, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a resposta. Em nome de Jesus, receba aí onde você está. Toma posse dessa palavra e creia que Deus está trabalhando. E no momento certo, você vai ver os milagres do Senhor se manifestando na tua vida. Eu vi uma frase que fala assim: quem planta fé, colhe milagres. Então, se você tem plantado fé, meu irmão, minha irmã, você vai colher os milagres. Amém? Então, toma posse disso nesta noite. E eu profetizo que tempos melhores estão por vir.
que toda essa situação vai passar e nós sairemos delas diferente, mais fortes, amém? Mais fortalecidos. Eu quero te encorajar a nesta noite a olhar para o Senhor, a descansar em Deus. Os braços do Pai é o melhor lugar para se estar. Não tenha medo, não se desespere. Há refúgio no Senhor. Amém?